Olá, eu sou o Gabriel e vou apresentar para vocês o trabalho do Grupo 6 do CFM 67 da disciplina de Contabilidade do INSPER. Nosso grupo é formado por André Cunha, Bruna Nobre, Gabriel Manfredini, Isadora Ribeiro, Renan Vilaca e Rodrigo Alves. Para o trabalho, escolhemos a Magazine Luiza. Fundada em 1957, no interior de São Paulo, a Magazine Luiza é uma das maiores empresas de consumo cíclico do Brasil no varejo físico e online. Tem 1.000 lojas físicas abertas em 17 estados do país, 22 mil funcionários, 12 centros de distribuição e mais de 1.500 sellers de marketplace em seu site. Possui também o Luiza Labs, laboratório de desenvolvimento e inovação, onde mais de 400 desenvolvedores trabalham para integrar novas tecnologias com o momento de compra de seus consumidores. Em 2011, entrou no novo mercado da B3. Com 8 anos de capital aberto, suas ações já subiram mais de 1.000% e seguem em disparada versus seus principais concorrentes. Ela custa quase 7 vezes a Via Varejo, a qual será comparada ao longo do material. Ela é uma das varejistas com melhor desempenho no acumulado de 2019, na comparação com o restante do setor. Recentemente adquiriu o marketplace da Netshoes por mais de 100 milhões de dólares. Sua ação ordinária valorizou nos últimos 5 anos mais de 3.500%. Falando um pouco da análise vertical da Magazine Luiza, de seu balanço patrimonial, a gente percebe que em 2018 a empresa adotou a estratégia de concentração de ativos a curto prazo. Com isso, concentrou 2/3 do total de seus ativos no ativo circulante e a maior representatividade do passivo circulante na conta de fornecedores, com uma participação de quase 50% do total do passivo mais patrimônio líquido. No ativo circulante, as contas de estoques e contas a receber representam a maior participação, de 31,9% e 23%, respectivamente. Houve uma diminuição significativa em títulos e valores imobiliários. Em ativos não circulantes, a maior fatia dos recursos estão concentrados em imobilizado, representando 8,6% do total. Falando um pouco da análise horizontal ainda da Magazine Luiza, podemos perceber um aumento significativo da conta estoque, que faz parte do ativo circulante, junto com um aumento de montante similar na conta de fornecedores, que são passivo circulante. O que sugere que a empresa aumentou o seu investimento em estoque junto a seus fornecedores. Houve redução na conta de títulos e valores imobiliários em 70%, em paralelo com a mesma redução em empréstimos e financiamentos. Por outro lado, houve aumento de 33% na conta de imobilizados, o que significa que a empresa quitou seus empréstimos de curto prazo e investiu em lojas e centros de distribuição, através da desmobilização de capital investido. A conta de contas a receber aumentou em 65%, sugerindo que a empresa alocou recursos para financiar seus clientes, como aumentando o prazo de pagamento, por exemplo. Fazendo a análise, percebe-se que mesmo com a crise ocorrida no período, a Magazine Luiza passou por um bom momento, diminuindo seus empréstimos e aumentando o contas a receber, de forma a investir em estoque imobilizado. Agora a gente traz aqui um pouco do balanço da Via Varejo, que foi a empresa escolhida para a comparação com a Magazine Luiza. Fazendo uma análise horizontal e vertical das duas empresas, percebemos que as contas mais representativas na análise vertical se mantêm em ambos os casos, sendo no ativo o contas a receber e o estoque, o que faz sentido uma vez que as duas atuam no mesmo segmento. O contas a receber da Via Varejo é dividido em cartões de crédito, carnês, B2B e outros, diferentemente da Magazine Luiza, que é mais focada em cartões de crédito e débito. Adicionalmente, a Via Varejo também possui um valor representativo no caixa e aplicações financeiras, o que faz parte da política da companhia de manter aplicações financeiras, empréstimos e linhas de crédito suficientes para atender às necessidades do caixa no curto prazo e longo prazo. No passivo, a conta de fornecedores é mais representativa em ambos os casos, sendo que a Via Varejo também possui a conta CDCI, com uma representatividade alta em relação ao passivo total. Essa conta é diretamente relacionada ao contas a receber da companhia. O contas a receber de carnês é financiado pelo crédito direto ao consumidor com interveniência.
mecanismo realizado com bancos e que é responsável por conceder financiamentos aos clientes. Uma vez que a Magazine Luiza possui contas a receber mais focado em cartões de crédito e débito, sendo o crediário próprio uma parcela pequena e seu risco assumido por uma de suas controladas, não observamos esta conta no balanço da empresa. O incremento da conta de fornecedores da Via Varejo entre os anos de 2017 e 2018, assim como na Magazine Luiza, pode ser justificado como uma forma de financiamento da conta de estoques. Também no passivo, a conta de empréstimos e financiamentos aumentou consideravelmente, a qual pode ser justificada pela necessidade de capital de giro, que será explicada mais adiante, pois, diferentemente da Magazine Luiza, a conta de imobilizado não aumentou na mesma proporção. Falando um pouco dos índices de liquidez da Magazine Luiza, a análise do mesmo demonstra que a Magazine Luiza consegue pagar seu passivo circulante com folga, apenas com seu ativo circulante. Ou seja, falando em termos numéricos, em 2018, a cada R$1 de passivo circulante, obtém-se 1,19 de ativo circulante, o que mostra que a empresa consegue pagar seu passivo circulante com folga. Ao analisar o índice de liquidez seca, observa-se que a empresa não é capaz de cumprir com todas as suas obrigações apenas com os valores de ativos reduzidos do estoque. Isso também vai de encontro com o que foi analisado anteriormente, na análise horizontal, em que foi falado que a empresa aumentou seu estoque juntamente com fornecedores entre os anos de 17 e 18. Por fim, no mesmo período, o índice de liquidez imediata reduziu, o que pode ser justificado como uma reação do uso do recurso de aplicação financeira para reduzir o montante de empréstimos e financiamentos do passivo. Agora, apresentamos os índices de liquidez do Via Varejo. Sua análise demonstra que a empresa passa por um momento um pouco mais crítico que a Magazine Luiza, uma vez que o índice de liquidez corrente da empresa é 0,97, enquanto da Magazine Luiza é 1,19, ou seja, a Via Varejo não conseguiria pagar seu passivo circulante apenas com seu ativo, pois seu passivo é mais elevado. O mesmo se repete para os outros índices, mostrando índices menores e mais insuficientes do que o da Magazine Luiza. Agora apresentamos a análise de giro da Magazine Luiza. O capital de giros da empresa foi positivo, sendo tanto a necessidade de capital de giro quanto o saldo em tesouraria também positivos. No seu caso, verifica-se a redução do capital de giro de um ano para o outro, que pode ser justificada pela estratégia da companhia de usar capital próprio para se financiar. Agora, apresentamos a análise de giro do Via Varejo. Analisando, verifica-se que seu capital de giro foi negativo no mesmo período em R$ 1.336. O saldo em tesouraria foi positivo em mais de R$ 3.300. No entanto, a necessidade de capital de giro foi negativa em R$ 4.723, demonstrando que o passivo circulante operacional foi maior que o ativo no mesmo período e justificando a necessidade do aumento de empréstimos. Aqui mostramos um pouco o DRE da Magazine Luiza. Analisando, podemos perceber um aumento percentual dos custos maior do que o aumento da receita, pressionando o resultado bruto da companhia. As despesas com vendas estão conseguindo converter a receita com vendas sem perda de eficiência. A decisão de reduzir o estoque de dívidas ajudou a diminuir as despesas financeiras e, consequentemente, aumentar o lucro líquido da Magazine Luiza, que neste ano cresceu mais de 50%. Aqui mostramos primeiramente as margens da Magazine Luiza e, nesse slide, as margens do Via Varejo. Podemos perceber que a margem bruta das duas empresas apresentam valores muito próximos. A Via Varejo ficou com 29,3%, enquanto a Magazine Luiza ficou com 29,1%, demonstrando que a margem se mantém para empresas do mesmo segmento. Ao olhar para as outras margens, é possível perceber que a Magazine Luiza apresenta maior desempenho operacional, uma vez que a margem EBITDA dela foi de 8% em 2018, enquanto a Via Varejo foi de 2,7%. A margem líquida também demonstra que a Magazine Luiza sobressai, pois em 2018 essa margem foi de 3,8% na Magazine Luiza e de menos 0,9%
na Via Varejo. Aqui apresentamos um pouco o ciclo financeiro da Magazine Luiza. Ao analisá-lo, percebemos que ele ficou em 25 dias, o que demonstra que a empresa consegue se financiar durante um tempo com seus fornecedores. Analisando os mesmos dados do Via Varejo, percebe-se que seu ciclo fica em menos 0,3 dias, o que demonstra que ela tem uma maior necessidade de capital de giro. Agora mostramos a análise do POM, primeiramente, da Magazine Luiza e agora do Via Varejo. Ao comparar o ROA da Magazine Luiza com o do Via Varejo, podemos concluir que a eficiência operacional da Magazine Luiza é muito maior do que o da Via Varejo, uma vez que a margem operacional da empresa foi de 6,94% em 2018 e o da Via Varejo de 1,43%, além dos giros de ativos da Magazine Luiza ter sido de 1,77%, enquanto o da Via Varejo de 1,28%. Analisando a alavancagem financeira, concluímos que a alavancagem da Via Varejo é maior do que a da Magazine Luiza, devido ao seu endividamento. Por fim, como o ROI da Via Varejo foi de 9,71% em 2018 e o da Magazine Luiza foi de 25,94% no mesmo período, conclui-se que o investidor da Magazine Luiza teria mais chance de retorno do que um da Via Varejo no mesmo período. Mostrando agora o DFC das duas empresas, primeiramente da Magazine Luiza e agora da Via Varejo, a gente percebe que no fluxo de caixa operacional há um salto grande tanto para a Magazine Luiza, de 20 milhões para mais de 1 bi, quanto a Via Varejo, de menos 3 milhões para 840 milhões. E isso é devido à variação nos ativos e passivos. Para a Magazine Luiza, o principal ponto é a liquidação de títulos e valores imobiliários. Outro ponto é o aumento dos fornecedores, mostrando que eles estão financiando mais a empresa e que eles estão investindo também em estoques. Já a Via Varejo, no caso da Via Varejo, as variações se devem à redução de gastos em contas a receber e nos estoques, além de uma redução de financiamento por parte dos fornecedores. Já para o fluxo de caixa de investimentos, é importante destacar que ambas empresas estão aumentando o investimento, principalmente no imobilizado e intangíveis, nas mesmas proporções. Falando um pouco do fluxo de caixa financeiro, destacamos que ambas empresas estão saudáveis, haja visto que conseguem pagar seus empréstimos e financiamentos, por isso o valor negativo nesse campo. O que é interessante é que a Magazine Luiza não adquiriu novos empréstimos, aumentou o pagamento dos seus dividendos e não só não lançou novas ações no mercado, como as adquiriu de volta. Diferente da Magazine Luiza, a Via Varejo continua captando empréstimos e reduziu o pagamento de dividendos. Isso mostra que a Magazine Luiza consegue ser mais autônoma e independente. Sobre o caixa e equivalentes, ambas as empresas tiveram aumento, mostrando-se saudáveis. Por fim, como conclusão do trabalho, percebemos que, apesar de a estrutura dos balanços ser relativamente parecida no caso das duas empresas, a situação atual da Magazine Luiza, a partir da análise de seus índices, giros, fluxo de caixa e etc., se mostra muito mais confortável, apesar da crise vivida no país. Portanto, a empresa continua reduzindo seus empréstimos juntos a terceiros e tem capital confortável para pagar suas obrigações.